Muito bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos e abençoados ao culto online Minovica. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Vamos celebrar ao Senhor nesta manhã. Aleluia. Louvemos ao Rei dos Reis. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Muito bom dia a todos. Este é o nosso culto online Minovica, culto que acontece aos domingos de forma online às 8h30 e também às 18 horas. Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos e abençoados. Meu muito bom dia à minha irmã Helena Batista, à minha irmã Rose Caldas e a todos quantos mais acessam. Se você quer se sentir contemplado, se identifique aí para que eu possa mandar o meu abraço e a bênção do Senhor à sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Pai amado e querido, obrigado por esta manhã imerecida, por mais esta oportunidade em Cristo Jesus de podermos louvar o teu santo nome. Toma, Senhor Deus, as nossas vidas. Ajuda-nos, ó Pai, nestes momentos que antecedem o compartilhar da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, nos dê, Pai, ó Deus, entendimento no Teu Santo Espírito para que possamos compreender, ó Deus, a proposta do Senhor às nossas vidas nesta manhã. Já somos gratos, ó Pai, antecipadamente, por mais esta manhã imerecida. Agora nós queremos Te louvar, Deus. Ser conosco para que possamos dar o nosso melhor para Ti. Assim, nós, ó Deus, oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Tu és soberano, Senhor. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor.
terra. Todos os seus inimigos ele venceu. Deus grande e terrível louvor. O Senhor nos levanta para mais um dia de vitória, por isso nós temos que guerrear. Homem de guerra é Jeová. Vamos guerrear com Jeová nesta manhã. A todos os seus inimigos venceu, Deus grande e temido em louvores. Homem de guerra é Jeová, seu nome é temido na terra. A todos os seus inimigos venceu. Entre os deuses sobre a terra, que me livra do mal, que me dá poder para guerrear. Louvado seja Deus. Probleminha no som, isso é comum, é normal. Vamos dar sequência então ao nosso culto. Obrigado, Deus, por este momento em que entramos, ó Deus, na Tua presença. Continua, Senhor Deus, conosco, para que nós possamos, ó Deus, continuar cultuando também o Teu nome. Louvamos a Ti por esta oportunidade de poder, ó Pai, até mesmo dar o nosso louvor a Ti. Nada, Senhor Deus, nem ninguém nos impedirá de louvar o Teu nome. Assim nós já, ó Deus, nos manifestamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o Teu santo nome, ó Deus. Aleluia. Temos mais uma oportunidade em Cristo Jesus, nesta manhã de domingo, de cultuar ao Senhor. E nesta oportunidade, antes da ministração da palavra do Senhor, eu quero apenas fazer alguns avisos. Nesta semana que se inicia amanhã, no caso hoje domingo, né, o primeiro dia da semana, de segunda a sexta nós temos o nosso culto online, ou melhor, de segunda a sexta nós temos a nossa oração, a oração do Acorda Brasil, de segunda a sexta, às 8 horas da manhã. Nós aqui estamos orando pelo Brasil, pelos brasileiros e por tudo mais que é pertinente às nossas vidas. De segunda a sexta, às 8 horas da manhã. Acorda Brasil. E também nós temos as sextas-feiras, o nosso culto específico, somente às famílias. É o nosso sexta de oração. Às sextas-feiras, às 18 horas. E aqui o nosso culto online em duas oportunidades, em dois horários, às 8h30 e às 18 horas. Bom, estes, por enquanto, os avisos. Nós aqui estamos funcionando ainda de maneira online, estamos aguardando a sinalização de Deus para as nossas vidas, para que nós possamos futuramente passar o endereço, abrir de modo presencial e assim poder ser mais do que uma extensão online, mas presencial do Reino de Deus. A todos quantos assim desejarem receber o Ministério Novo e Vivo Caminho como extensão da Casa de Deus às suas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta oportunidade, amados, vamos compartilhar de um pedaço de pão da palavra de Deus, como assim eu gosto de dizer, e é uma palavra que eu já queria ter tratado com os irmãos já
há um tempo atrás, mas como a palavra de Deus, ela a cada dia vai nos alimentando e consequentemente a gente vai passando de um assunto para outro e vai se maravilhando, então eu fui deixando. E ontem eu estava dando uma olhada e senti no meu coração esta paz de poder compartilhar deste texto novamente com os irmãos, que eu já tratei em oração. Mas agora, por nós termos um tempo maior, eu quero tratar desse assunto, e é o assunto que fala sobre a armadura de Deus. Os dias são propícios para que nós venhamos a tratar deste assunto. Então, o texto que nós iremos tratar está em Efésios 6. E inicialmente eu quero ler apenas do 10 ao 13. Efésios 6, do 10 ao 13. Uma vez que nós já conhecemos um pouco desta palavra, fica mais fácil ainda de tratar ela. Epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 6, do 10 ao 13, e eu leio assim: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Amém. Oremos ao Senhor. Obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra. Obrigado, Deus, porque esta palavra por si só, ela já nos abençoa, já nos traduz, ó Deus, uma segurança, um entendimento quanto ao seu literal. Que esta palavra, Senhor, de fato e de verdade, venha adentrar os corações de todos aqueles que recebem este culto online em suas vidas, em suas casas. E a minha oração em particular, Senhor, é que através da minha vida o Senhor fale. Usa-me, Senhor Deus. Usa-me, ó Deus, na minha mente, no meu coração, na minha fala, que ao verbalizar não seja eu, mas seja o Senhor a falar a todos quantos acessam esse trabalho. Essa, ó Deus, é a minha oração, e já antecipadamente te agradeço por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Nesta manhã temos aqui esta oportunidade sem igual de compartilhar deste texto da palavra de Deus e mais uma vez aprender com o apóstolo Paulo, homem que depois do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é quem mais nos ensina na palavra de Deus. Eu, como disse antes, em uma outra oportunidade recente, eu havia compartilhado deste assunto, trazendo para um entendimento específico na oração. Era uma curta meditação e, como eu disse, estava muito desejoso de poder compartilhar de maneira ampla, falar um pouco deste assunto, um pouco mais do revestimento, falar deste revestimento do poder de Deus, falar da armadura de Deus. E o que nós temos nesta manhã, através desta carta do apóstolo Paulo aos nossos irmãos de Éfeso e às nossas vidas também no dia de hoje, é que o revestimento, um revestimento com a armadura de Deus,
e estar vestido com toda a armadura de Deus é mais do que uma simples orientação que ele está dando ali aos irmãos e às nossas vidas. É uma ordem. Sim, o apóstolo Paulo ele dá uma ordem aos irmãos de Éfeso e às nossas vidas, sim, para que possamos resistir aos dias maus. Amados, é uma ordenança, posso assim dizer, apostólica. Devemos estar atentos, amados, não quanto ao aspecto físico, mas esta orientação é para o aspecto espiritual. Aqui não se trata de uma luta carnal. A própria palavra aqui já explica isso. A nossa luta não é contra o sangue e a carne. É no aspecto espiritual. E então, amados, fiquemos como assim, a orientação, a ordenança, como eu disse, é mais do que uma orientação, devemos estar firmes. Esta luta, como diz o apóstolo Paulo, é uma grande luta, uma luta travada no campo espiritual, de modo que nós só temos conhecimento pela palavra. Nós, com o discernimento que Deus nos dá através do seu Espírito, nós podemos até perceber esta luta sendo travada. Mas quanto a ter esta visão, somente quando coisas acontecem no meio natural e nós atribuímos de maneira consciente que faz parte desta batalha espiritual. Então, amados, o apóstolo Paulo está nos alertando que está ocorrendo uma luta no âmbito espiritual e devemos observar e entender que o fato até mesmo de nós estarmos atentos, que o fato de nós estarmos nos sentindo seguros, como até compartilhei, que muitos pensam que estão de pé, mas se nós de fato não pensarmos, mas agirmos, porque, como eu disse, muitos vivem de pensamentos. Nós devemos agir na realidade. Aqueles que vivem de pensamento se perdem em pensamentos e caem. Então, aqueles, pois, que pensam estar de pé, então, vamos parar de pensar e vamos agir. É o que o apóstolo Paulo está aqui nos mostrando, que está ocorrendo uma batalha no âmbito espiritual. E precisamos estar prontos para agir e não para ficar falando de estratégias, falando a respeito de como vai fazer o que tem que ser feito. Então, o fato de estarmos atentos com as artimanhas de Satanás, apesar de estarmos vigilantes, isso não afasta o adversário. O adversário, ele continua à espreita, ele continua nos marcando, ele não bate em retirada pelo fato de nós estarmos atentos, vigilantes, não dando qualquer material para que ele trabalhe contra nós. Não, ele não vai embora, não. Ele fica na nossa marcação. E nós precisamos observar que o apóstolo Paulo, aqui no verso 13, ele fala de maneira imperativa. E eu leio mais uma vez o verso 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Ele deixa claro. Tomai toda a armadura de Deus. Precisamos absorver isso de maneira, além do literal, de maneira correta. Toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E percebam, depois de ter vencido tudo, o adversário não vai embora, não. O adversário, ele continua, só esperando um momento para ele poder agir contra nós e com todo o seu arsenal.
E depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Isso é, nós não devemos baixar a guarda. O adversário, ele não se retira. É possível que durante o nosso avanço, percebam bem que durante o nosso avanço, ele recue. Recuar. Ele não bate em retirada. Nós vamos avançando, ele vai recuando. Ele fica só esperando um determinado momento em que nós viermos a dar um espaço para que ele venha atentar contra as nossas vidas, tentar nos atingir. Então, amados, o recuo do adversário não é bater em retirada, não. Ele fica na nossa marcação. Eu vou aqui utilizar uma expressão no meio esportivo, até na prática do basquete. São 5 contra 5, cada um na sua marcação individual, mas também tem a marcação por zona, né? Quando um fica esperando o outro atacar. É apenas um exemplo. Na marcação individual, quando o atacante ele está ali naquele avanço, o seu marcador, ele não bate em retirada, o seu marcador fica atento, acompanha ele em todo o espaço da quadra. Qualquer vacilo que ele der, ele perde o controle da bola, ele perde o domínio da bola, ele perde o seu ataque. E assim é o adversário, que ele fica esperando um vacilo nosso, para que ele possa, ao momento em que ele nos acompanha em todo este campo de ação que nós temos na terra, ele espera tão somente um vacilo nosso, para que ele possa partir com tudo para cima da gente. Então, isso diz respeito, quando se fala da batalha espiritual, da inobservância do que o apóstolo Paulo está aqui falando às nossas vidas no verso 13. Quando nós achamos que já está tudo tranquilo e relaxamos, abrimos mão de alguns itens da armadura, deixamos de utilizar do capacete da salvação, ainda que por alguns momentos de descanso, naquela velha máxima de arejar a mente. Aí parte para um momento de lazer, para um momento de descansar. Eu aprendi com o meu sogro e também com meu pai um termo muito utilizado lá pelo pessoal lá de trás, que enquanto descansa carrega pedra. Então isso acompanha a minha vida. Então eu fico pensando, descansar do quê? Com tanta coisa para ser feita. E o interessante é que quando nós retiramos o capacete da salvação que guarda a nossa mente, quando nós, por alguns momentos, largamos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é nestes momentos, ainda que por alguns instantes, que o adversário parte com tudo para cima da gente. São momentos em que ele vê a oportunidade, não de nos ferir, não é isso não. Ele quer acabar com a gente, o adversário, ele não dá trégua não. Não pense você que você está descansando, ele também está descansando, ele não dá trégua não. Ele parte com todo o seu arsenal. O adversário, ele não se diverte não. Ele quer nos destruir. Não tem acordo com o adversário, ele é covarde. Quando ele não pode nos atingir, ele atinge pessoas próximas a nós. E nós, como tenho aqui propagado e anunciado, precisamos nos levantar para guardar a nossa família. Porque são os primeiros alvos do adversário quando ele não consegue espaço em nós. E como eu disse, a marcação continua. Porque neste campo, nesta batalha, os seus comandados estão acompanhando também todos aqueles
que tem elo conosco. E isso faz com que ele tente nos atingir, ele tente nos parar, nos impedir de nos opormos às ações dele. Então, é o exato momento em que ele aproveita para investir com todo o seu arsenal contra as nossas vidas. Nós, no momento em que descansamos, relaxamos, por assim dizer, arejamos a nossa mente, é o momento em que estamos desprotegidos e ele bombardeia a nossa mente com sugestões, com tudo de errado, com tudo de pecado. Ele nos bombardeia, ele não dá um tempo sequer, é um dardo inflamado atrás do outro. Isso para que nós não venhamos ter qualquer condição de lembrarmos até mesmo de pegar a palavra, de fazer uma leitura, de preencher a nossa mente. Não à toa, há aí o velho jargão que mente vazia é a oficina do diabo. Ele vai lançando todos os seus dardos inflamados nesta oportunidade, com o único objetivo: nos tirar de combate de maneira permanente. Ele não quer nos ferir, não, ele quer nos tirar de combate, ele quer nos matar espiritualmente falando. E isso tudo a qualquer custo e sem misericórdia. Ele quer nos inutilizar nesta batalha espiritual. Não à toa, seja grande o número de pessoas que estão afastadas da casa do Pai, não à toa seja grande o número de pessoas que se desviaram, porque aderiram ao arejar a mente, ao ter o seu tempo. O apóstolo Paulo mesmo, que nos ensina nesta manhã, mesmo já disse que todas as coisas nos são lícitas, mas nem tudo nos convém. Precisamos ter um tempo adequado para estas outras coisas que nós queremos usufruir de acordo com a solicitude da nossa vida. Então, muitos estão afastados, desviados, até mesmo pela vergonha que o adversário impôs por terem sido colocados fora de combate nesta batalha espiritual. E o levantar, o reagir, para muitos é quase impossível. Aceitam a derrota, abandonam tudo e não querem mais saber, isso entre aspas, desse negócio de igreja. Quem nunca ouviu sobre isso? Isso tudo por uma inobservância da palavra de Deus. Nós temos todo o contexto, temos aqui a nossa bússola, temos aqui o manual de como nós devemos proceder nesta guerra, mas infelizmente o que ocorre é que, como a gente já ouviu isso, quando quem compra um eletrodoméstico nunca lê o manual, já chega, já coloca no espaço que ele vai ficar e já liga na tomada. Aí vai assim, ó, desta maneira, não lê antes como deve ser feito. Assim somos nós, infelizmente é uma realidade. Poucos são os que fazem uso deste manual em suas vidas, e não à toa, como eu disse, são muitos os que estão aí, ó, fora de combate. Devemos entender, amados, que, mais uma vez, eu quero frisar, nossa batalha não é contra a carne nem o sangue. Esta palavra não tem por intuito ferir ninguém, mexer com a parte psicológica de ninguém, se bem que isso faz parte da substância espiritual, falar para que a pessoa possa ter uma atitude em sua mente. Mas no contexto carnal, eu não quero ferir ninguém não, é apenas uma constatação dos nossos dias, é algo que fica difícil não ter que comentar. Quantos entre os nossos irmãos, familiares, vizinhos e amigos que antes estavam com suas armas espirituais erguidas, fazendo de fato a diferença na casa do Pai, e estão hoje
nem querendo saber de nenhum assunto relacionado à igreja. É uma triste realidade. Esta batalha que ela inicia-se justamente na mente. É onde o adversário busca minar as nossas vidas. A nossa mente é uma substância espiritual. É através da nossa mente até que nós temos como orar ao Senhor sem precisar verbalizar uma palavra. Através da nossa mente, nós temos aquele contato íntimo com Deus. Através da nossa mente, nós estamos ali ligados e até mesmo chegamos àquele momento de sentir Deus falando as nossas vidas. De Deus estar falando também aos nossos pensamentos. O adversário, ele tem acesso à nossa mente, sim, ele sopra as suas sugestões em nosso ouvido, mas ele não pode saber do que nós estamos pensando. Esse poder não lhe foi dado, mas ele pode sugestionar as nossas mentes. Ele pode lançar os seus dardos inflamados. É onde começa esta guerra espiritual, na mente. Por isso, o capacete da salvação é um item, assim como todos os outros itens da armadura de Deus, essenciais. Não se pode usar uma coisa e abrir mão de outra. Lamentavelmente, amado, como nós acabamos de ler, amados, são poucos os que estão com as suas armas espirituais de prontidão. São poucos os que estão seguindo de fato esta ordenança apostólica. São poucos os que abriram mão do poder de Deus. Sim, porque o fato de você não se revestir de toda a armadura, você está abrindo mão do poder de Deus. E eu conheço muitas pessoas que pensam que não estão fora de combate. Vejam bem, pensam que não estão fora de combate. E acham que vão conseguir vencer o mal sem estar revestido do poder de Deus. Inicialmente, quando nós temos a nossa caminhada espiritual, nós temos esta predisposição de querer receber tudo, de querer estar pronto, de querer absorver. Quando fala de batalha espiritual, poxa, eu quero estar nessa batalha. Eu quero me revestir da armadura de Deus. É algo que vai preenchendo o nosso desejo de estar pronto para este exército de Deus. Mas, infelizmente, ainda que inicialmente muitos assim também começaram a sua vida, não se mantiveram. Acabaram abrindo mão de usar por completo a armadura de Deus. Precisamos aplicar de fato e de verdade a palavra de Deus em nossas vidas. Atentar a esta ordem apostólica. Tomar toda a armadura de Deus para que a gente possa de fato resistir, para que a gente possa continuar, permanecer inabalável. Não há como vencer nesta batalha espiritual se utilizando apenas de alguns itens da armadura. Como eu disse, eu conheci pessoas assim, pessoas que achavam que o fato de ter, o fato de estar indo com pouca frequência à casa de Deus, isso não tirava dele a autoridade. O fato de a pessoa não estar congregando não tirava isso o poder que tem sobre Satanás. Não tira. Não. Mas você não tem aquela instrução diária de como proceder nesta luta. E se você não se atualiza, você fica para trás. Você acaba de fato absorvendo o conceito que Satanás vem lançando em muitas mentes. Relaxa. Vai arejar um pouco a sua mente. Pessoas até mesmo que tinham um bom entendimento da palavra de Deus e acabaram relaxando, arejando a mente. Passaram
a não mais viver conforme pregavam. O apóstolo Paulo aqui, amados, nos ensina que essa luta, ela é imprevisível. Não é uma luta de tabuleiro, não é um jogo que a gente está olhando de cima. Não é desta maneira, não. A gente não tem visão nesta luta espiritual. Não temos. O que cabe a nós é estarmos lutando espiritualmente às cegas, confiando tão somente no Senhor, para que nós venhamos a ter esta constante vigilância dentro da nossa vida, no sentido carnal, e se alimentando espiritualmente, se fortalecendo espiritualmente, para que através do discernimento possamos ver as áreas que Satanás pode tentar nos atingir, e nós já sabemos disso. O adversário, ele procura uma brecha dentro do nosso, posso assim dizer, fronte, seja na nossa casa, na nossa família. Ele age mesmo através de pessoas próximas a nós. E vejam bem a artimanha de Satanás. Até mesmo colocam, como já podemos ver, como já vimos até por aí, eles colocam irmãos contra irmãos. É uma artimanha, é uma tática de Satanás colocar os próprios irmãos para lutarem entre si. E ele está batendo palma para isso. Quantos irmãos aí estão lutando entre si quando a luta é contra o diabo? E ele faz com que o exército de Deus lute entre si. Muitos irmãos já não se falam uns com os outros, já não mantêm aquela mesma comunhão. A igreja A não gosta da igreja B. É uma realidade. O ministério A não se dá com o ministério B. E quando a gente para ver o que Satanás está fazendo, é complicado, porque muitos ainda estão sob forte influência de Satanás, porque, como eu disse, o Satanás, ele não vai embora não, ele continua fomentando esta guerra entre os irmãos. Ele continua ali, ó, no pé do ouvido de cada um dos irmãos, falando de um para o outro e de outro para um. Sim, fomentando esta guerra. E a luta que até então era contra o diabo, no âmbito espiritual, ela passa a ser na carne, entre irmãos, entre as igrejas. E a luta que, como disse, era para ser não contra a carne, contra o sangue e a carne, ela parte muitas das vezes até para o campo da agressão física. É verdade. Um irmão meu comentou que numa reunião de oração, numa reunião ministerial, quase que a pancadaria rolou. Agora tu vê, numa reunião ministerial, dentro do mesmo ministério, foi necessária a turma do deixa disso entrar no meio. Satanás só oficializou a vergonha dos próprios irmãos. Amados, vivemos dias maus. A verdade seja dita. São dias onde muitos estão sendo influenciados. Muitos dos que se dizem crentes em Jesus Cristo estão influenciados em suas vidas, com sugestões em suas mentes, através de Satanás. Trazendo a nossa realidade, amados, a realidade da palavra de Deus, nos dias em que nós estamos vivendo, é notório que as coisas não estão bem. Não podemos ignorar o quadro da situação em que vivemos nesta nação. Eu não sou muito da opinião, e não concordo, e não tenho esta pretensão de balizar o mundo à igreja, mas de balizar o mundo à palavra de Deus. Eu não tenho essa pretensão de que as pessoas, deixa eu até corrigir, balizar a igreja ao mundo. Não, não é o mundo que tem que estar escorado na igreja, na reta, no prumo. Não é a igreja que tem que estar na reta, no prumo do mundo. É o mundo que tem que se aprumar a igreja.
E infelizmente, o quadro da nossa nação é o pior possível. Somos cidadãos desta pátria, mas antes somos cidadãos dos céus nesta pátria. E não podemos viver alheio a estes acontecimentos. Não podemos. É claro e visível que nós temos visto nos dias atuais o que antes eu havia compartilhado com os irmãos a respeito de igreja perseguida. A coisa está acontecendo na nossa nação também. O que eu antes havia compartilhado aqui com os irmãos através dos 30 dias de oração por 30 países, estão acontecendo semelhanças do que acontece nos outros países. O governo tem tomado as rédeas da igreja. Eu compartilhei isso. O governo tem colocado dos seus lá dentro da igreja para que possa compactuar com o que o governo está fazendo. O governo coloca os seus infiltrados para que possam assumir os púlpitos e assim a igreja poder andar de acordo com o governo. E a coisa aqui está quase nesse pé. A nossa dita bancada evangélica, a princípio, até onde eu sei, procura fazer a sua parte, mas será que são todos, de fato, que estão atentos? Leis já foram aprovadas, mas ainda não há possa-se dizer, algum acontecimento que venha até mesmo a mostrar isso. Hoje, nós somos proibidos de pregar o evangelho em determinados lugares. Se nós estamos pregando o evangelho dentro de uma estação de trem ou ainda dentro do trem, já é proibido. Não tem como fazer manifestação. Mas podem fazer a sua batucada, podem fazer lá os seus eventos de samba sem nenhum problema. Não é de maneira alguma entrar num campo de dizer quem pode ou quem não pode, mas só para mostrar que a igreja ela está começando a ser preterida em áreas públicas. Muitos estão aí sem o conhecimento de que uma lei foi passada de que a gente não pode mais pregar o evangelho porque se torna considerado importunação. Importunação. E são leis que vão sendo aprovadas aos pouquinhos. Se nós já sabemos que é tão complicado, por que a gente ainda vai fomentar isso? Vai contribuir com isso? A gente vê claramente aí a emissora de televisão falar de liberdade religiosa quando lá mesmo não existe isso. É uma hipocrisia tremenda. Fala de liberdade religiosa quando lá os camaradas que até mesmo precisam trabalhar e são cristãos, são os que são até mesmo não têm as suas oportunidades iguais. E nós vimos isso na igreja perseguida, de pessoas que trabalham, seja no serviço público, no exército, eles não podem chegar a cargos de liderança. Não é permitido aos crentes terem isso lá nos países que nós compartilhamos aqui. E está quase chegando, se já não está chegando e a gente ainda não tem esse conhecimento de que o camarada não pode assumir uma função porque é cristão. É complicado. Isso é batalha espiritual. Isso é a guerra espiritual. E é isso que o apóstolo Paulo está nos orientando. Termos esse entendimento, estarmos ligados espiritualmente. Não podemos ignorar o que está acontecendo, amados. Nós somos constantemente atacados também na nossa família. A família tradicional, a família que Deus criou lá no Éden, macho e fêmea. Está claro isso, não existe uma terceira opção, mas o pessoal quer impor, quer que a gente aceite isso. E é onde eu estou falando que muitas pessoas, pelo fato de não mais combaterem como antes combatiam,
já estão aceitando essa terceira via, esta terceira condição, que só vai tendo mais variações desta bizarrice, por assim dizer. Pois se não vem de Deus, não é algo bom. Se Deus instituiu a família tradicional, fora disso, é anátema, é maldição. Não existe família de dois pares, macho e fêmea. O Senhor assim criou. O homem para a mulher para o homem. Eu não vou mudar o meu contexto. Eu não vou relaxar a minha mente. Eu não vou aceitar isso. Eu não vou. Eu não posso achar que isso é algo normal quando não é. E muitos estão aí, aceitando essas imposições, até mesmo dentro das suas casas. Eu não vou aceitar isso. Não vou aceitar. Nós precisamos evoluir a cada dia mais e não involuir, regredir, retroceder. O que nós antes achávamos que era pecado, continua sendo pecado hoje, nada mudou. Nós não podemos mudar o nosso comportamento diante das coisas que são erradas. Não podemos flexibilizar, não, relaxa. Vamos lá, você precisa entender que isso é o progresso. Não, eu prefiro continuar com a palavra de Deus. Não à toa eles querem interferir, mudar, inserir coisas para contemplar esta minoria que quer de fato impor as suas vontades na grande maioria. E muitos que antes se comportavam negativo a isto, já estão abertos, estão relaxados. Como eu disse, não à toa há muitos que estão afastados da casa do Pai, que já não estão batalhando esta batalha espiritual, que simplesmente aderiram à sugestão do adversário. Relaxa, relaxa. Vai arejar essa mente. A minha mente é do Senhor Jesus Cristo. Eu não vou relaxar, não. Eu não vou abrir espaço, eu não vou abrir a minha mente para espaço do adversário, para ser local onde ele venha sugestionar, onde ele venha colocar mente às suas ideias. Mente aberta para quê? Vejam que Mateus 10:15, assim, a leitura deste verso de Mateus 15 diz muito a respeito disso. E eu preferi usar a versão King James atualizada. Ela diz assim, com toda certeza, com toda certeza vos afirmo que haverá mais tolerância para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquelas pessoas. Palavra de Deus, amados. A palavra de Deus está deixando claro aqui, com toda certeza, essa versão bem atual para as nossas vidas. Com toda certeza vos afirmo que haverá mais tolerância para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquelas pessoas. É perceptível as oposições que são feitas contra a igreja de Deus. E como eu disse, em outros países, a coisa já avança, e avança muito neste nível. E aqui as coisas estão seguindo numa semelhança de tudo aquilo que compartilhei com os amados. Isso, você falar disso como eu compartilhei com os irmãos, para alguns, isso é normal, para alguns, é bíblico. Mas é bíblico também a gente interceder pelos nossos irmãos. É bíblico também a gente se levantar, se posicionar contrário às ações de Satanás contra o nosso irmão. Mas não, estão no relaxa, abre a sua mente.
Eles estão andando dentro da ótica de Satanás. Já não levantam uma oração pelo seu irmão. Se já não levantam uma oração pelo seu irmão lá nesses países que são perseguidores do Evangelho, tampouco faz pelos da sua casa. Não são capazes de levantar uma oração no Espírito, de suplicar por todos os santos, como também faz parte do contexto desta palavra. O compartilhar desta palavra, como eu disse na oportunidade passada, não tem por intuito ferir ninguém, mas de alertar. O apóstolo Paulo, ele está aqui nos mostrando da maneira que a gente possa enxergar no meio natural esta batalha que ocorre no âmbito espiritual. Precisamos meditar, amados. Quantos espaços nós temos dado para o adversário em nossas mentes? Quantos espaços nós temos perdido dentro do nosso campo de ação? Lembre da marcação individual, quando a gente avança, ele recua. E quando a gente para de avançar, é o momento que ele vai atacar o nosso espaço, vai tomando conta da nossa área. E a gente acaba ficando acuado quanto às situações que antes nem pensávamos em aceitar, hoje nós já estamos compactuando. Hoje nós estamos aceitando essa sugestão de manter a mente aberta para Satanás, de maneira alguma, amados. Vamos atentar à ordenança apostólica. Devemos tomar, portanto, toda a armadura de Deus. Vamos resistir estes dias maus e permanecer inabaláveis. Meu irmão, minha irmã, é um assunto delicado, complicado, mas que precisa ser tratado dentro da igreja. A proposta desse ministério, amados, é o exercício da palavra de Deus no nosso viver diário. Eu não venho trazer aqui uma anedota, eu não venho aqui trazer uma historinha para que a gente possa ir para nossas casas e almoçar, estarmos felizes, sorrindo, tudo azul e rosa. Não, gente, não. Precisamos atentar, seja qual for a sugestão do adversário, que nós venhamos a tentar dar crédito. Não, nem pense em tentar, não dê crédito, não aceite. Sugestões até mesmo que vêm de pessoas próximas. Rapaz, aceita. Isso aí é a evolução dos... Não, isso é involução, isso é retrocesso. Amados, não à toa Deus está tratando desse assunto com cada um daqueles que estão recebendo essa palavra em suas vidas e que ainda receberão. Através desse aplicativo, Ele quer restaurar as nossas vidas. Através desse aplicativo, Ele quer nos fazer estar novamente habilitados, prontos para estarmos batalhando contra este adversário que tem tomado sim espaço na vida de muitos. E nós precisamos estar atentos para que este espaço dentro da nossa casa, no nosso campo de ação, seja respeitado. Ele não respeita não, ele é Satanás, ele é mesmo covarde. Ele, se não conseguir nos atingir, ele vai tentar atingir a pessoa mais próxima que estiver próxima a nós, as nossas famílias, os nossos irmãos, os nossos vizinhos. Ele vai tentar nos atingir. Então, o Senhor quer nos restaurar por completo, para que nós possamos estar novamente prontos. É bem certo que há situações onde, com a queda, houve situações que será necessário um acerto de contas, será necessário consertar. E o Senhor, Ele sabe, e Ele vai lhe ajudar a voltar aonde você caiu, para que você possa se levantar. Se você deseja novamente estar pronto, agora, experiente, para esta guerra, se apresente ao Senhor. Contas terão que ser acertadas, isso aí
é algo que não é irremediável. Para o Senhor, é algo fácil. Estratégias, Ele dará a cada um daqueles que precisam e querem voltar e que desejam sair desse estado de prostração em que muitos, infelizmente, se encontram. Quantos de nossos irmãos nós estamos vendo por aí com suas armas baixadas e precisamos orar para que essas pessoas elas venham sair desse estado de prostração. Vamos direcionar as nossas orações ao Senhor, orar por estas vidas e orar por nós mesmos. Então, amados, você que está diante deste aplicativo, que está recebendo essa instrução de Deus para a sua vida, esta ordenança apostólica e deseja retomar, ou você que ainda é novo na fé, que está percebendo que as coisas não são tão azul e rosa como você pensava e quer se fortalecer para esta batalha, participe também desta oração. Eu também quero orar por você. Amém? Nesta primeira parte, amados, é o que eu tenho a compartilhar com os irmãos, para que nós venhamos estar usando toda a armadura de Deus, não apenas alguns itens, estarmos vigilantes quanto ao que está ocorrendo em nossa nação, ou que está ocorrendo dentro do nosso raio de ação, pois a batalha espiritual ela acontece de maneira invisível aos nossos olhos, e precisamos ter o discernimento para entender que somos atacados no meio natural. Precisamos estar com as nossas armas levantadas, e a principal arma que nós temos é a oração. Então vamos, nesta oportunidade, eu quero orar. Então vamos orar. Eu quero orar por você que quer se levantar, que quer sair desse estado de prostração, e por você também que deseja participar e estar pronto para esta batalha. Este foi o pão da palavra de Deus para as nossas vidas. Amém? Pai Santo e amado, nos colocamos diante de Ti. Ó Deus, estamos aqui necessitados, estamos precisando do Senhor. Na Tua presença, Pai, da qual não saímos, nós pedimos a Ti que o Senhor, com os Seus olhos postos em nós, ó Deus, venha fazer um raio-x de nossas vidas, para que possamos entender e conhecer até mesmo, ou ainda admitir, quais espaços que nós estamos dando para Satanás dentro da nossa vida espiritual. Peço em nome do Senhor Jesus que o Senhor esteja ao lado de cada vida através do Teu Espírito Santo, para que possam, neste momento de oração, receber as instruções necessárias para se levantarem para esta batalha, para se erguerem novamente, para se colocarem, ó Deus, em prontidão nesta batalha espiritual, defendendo a sua casa, defendendo a sua vida, a sua casa e a sua família. Em nome de Jesus, ajuda cada vida que nesta manhã, Pai, recebe esse trabalho em suas casas, vidas que estão afastadas do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, toca nos seus corações, fale alto a cada um destes, que todas as sugestões de Satanás caiam por terra em suas mentes, em nome de Jesus, que todas as sugestões satânicas não tenham qualquer efeito mais em suas vidas, e que o Senhor ajude-os, ó Deus, orientando-os
ó Deus, nas contas a serem acertadas, nos assuntos que precisam estar resolvidos, por tudo aquilo que se encontra pendente, mediante o seu afastamento. E que possam se aproximar agora mais e mais do Senhor, e firmes assim se apresentarem. Ó Deus, é a minha oração, Deus, é a nossa oração. Ajuda-nos, ó Pai, para que possamos, depois de ter vencido tudo, continuar, permanecer inabaláveis. Esta é a nossa oração e nós já te agradecemos e te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Este foi o nosso culto online Minovica, que vai estar de volta às 18 horas, se assim Deus nos permitir, com a continuação desta palavra, para a aplicação das nossas vidas. Amém? Antes de me despedir, antes de vocês partirem lá para o almoço, ou quem ainda vai tomar um café como eu, que possamos nos despedir através da bênção apostólica. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada vida que recebe esta palavra, que recebe esta mensagem em suas vidas, em suas casas e em suas famílias. Não tão somente hoje, mas até o dia em que o Senhor voltar para buscar a sua igreja. Aleluia. Louvado seja Deus.